Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra Proferida, um recanto abençoado por Deus. É muito bom ter você aqui conosco. Desejamos que você se sinta bem entre nós e ao mesmo tempo seja edificado com conhecimento e sabedoria. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. E não esqueça de deixar o seu like para nos motivar a continuar te servindo com excelência. Deus abençoe você e sua família e tenha uma boa leitura. Paternidade, por Derek Prince. A paternidade de Deus. Quero compartilhar, antes de tudo, sobre a paternidade de Deus, que é o grande fato por trás do universo. Há um Pai que é nosso Deus e que também é o fato por trás de todos os outros fatos. É um Pai que criou o universo, como Pai, e que deixou a marca de sua paternidade em todos os aspectos do universo inteiro. Em Efésios 3:14 e 15, Paulo faz uma de suas grandes e maravilhosas orações. Por esta causa me ajoelho ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra é nomeada, ou seja, toda a família no céu e na terra deriva seu nome. A palavra que está ali traduzida como família é a palavra grega, pátria. E essa palavra é derivada diretamente da palavra grega para pai, então a tradução mais literal e direta seria paternidade. A este respeito, eu gostaria de dar-lhe também a tradução de J. B. Phillips daqueles versos que traz à tona este fato da conexão entre pai e família ou paternidade. Phillips traduz assim: quando penso na grandeza deste grande plano, caio de joelhos diante do Pai, de quem toda a paternidade, terrena ou celestial, deriva seu nome. Isso é um fato notável. Toda a paternidade no universo, em última análise, remonta à paternidade de Deus, e essa paternidade não começou na terra, começou no céu. A paternidade é eterna com Deus. Não começou com o tempo, não começou com a história humana, começou na eternidade. Eternamente, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é assim descrito em muitas partes da Bíblia. Em seu Evangelho João diz, no princípio, o Verbo estava com Deus. Isso foi antes da criação acontecer. O Verbo divino, o eterno Filho de Deus, estava com o Pai. A Escritura diz que ele estava no seio do Pai. Esse relacionamento íntimo e pessoal entre Deus e o Filho existia antes do início da criação. Esta é uma característica absolutamente distintiva da revelação cristã. Isso torna o cristianismo diferente de qualquer outra fé religiosa que já encontrei no mundo. Revela algo único e particular sobre a natureza de Deus. Em Deus, eternamente, a paternidade. Existe uma relação. Quando Jesus veio à Terra, seu propósito final era trazer ao Pai aqueles que se voltassem para ele. Isso é afirmado em muitos lugares. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Por que Jesus morreu? Para que ele possa nos levar a Deus. Jesus não é o fim, ele é o caminho. Ele mesmo disse isso, enfaticamente em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, mas o Pai é o destino. Eu acho que muitas vezes em nossa fé cristã nós realmente perdemos o propósito de Deus. Falamos muito sobre o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso intercessor, nosso mediador e assim por diante. Tudo isso é maravilhoso, mas fica aquém do propósito de Deus. O propósito de Deus não é meramente que cheguemos ao Filho, mas que por meio do Filho cheguemos ao Pai. Há algo de belo na linguagem de Jesus na oração que ele fez em João 17. Esta oração começa com a palavra Pai e ocorre mais 6 vezes na oração. Jesus fala sobre ter dado a conhecer o nome de Deus aos seus discípulos. Eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do mundo. Versículo 6. Mais tarde ele diz: Santo Pai, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste. Versículo 11. E bem no final de sua oração, ele diz novamente: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e o farei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Versículo 26. Qual foi o nome que Jesus veio especialmente para dar a conhecer aos seus discípulos? Não era o nome sagrado Jeová. O povo judeu conhecia esse nome há 15 séculos. Qual foi a nova e especial revelação, o grande propósito, o nome que Jesus queria que os discípulos conhecessem? O nome é Pai. Esse é o nome supremo de Deus. Isso descreve a natureza de Deus em seu caráter eterno mais perfeitamente do que qualquer outra palavra que existe na linguagem humana. A revelação final de Deus, portanto, no Novo Testamento, é a revelação de Deus como Pai. E o propósito final do Novo Testamento, a razão pela qual o próprio Jesus veio, é nos levar a Deus. Se pararmos aquém desta revelação de Deus, paramos aquém da plena e final operação do propósito da redenção. Quando chegamos à plenitude dessa revelação de Deus e a esse relacionamento direto com Deus como Pai, isso fornece certas coisas que faltam visivelmente na experiência emocional de talvez a maioria das pessoas em nossa cultura. As 3 coisas que surgem dessa revelação e desse relacionamento são: identidade, valor próprio e segurança. Identidade. A identidade é um problema real para o homem moderno. Um comentário interessante sobre essa necessidade foi o sucesso do livro e série de TV Roots. A essência dessa história era um homem procurando o lugar ou as raízes de onde veio. Toda a humanidade está ocupada com a mesma busca. Homens e mulheres querem saber de onde vieram, quem está por trás deles, como começou e quem são eles. As escrituras e a psicologia concordam que uma pessoa realmente não responde à pergunta: quem sou eu? Até que ele ou ela saiba quem é seu pai.
Hoje, as relações humanas entre pais e filhos foram tão rompidas que produziram uma crise de identidade. A resposta do cristianismo a essa crise de identidade é levar homens e mulheres a um relacionamento direto e pessoal com Deus Pai por meio de Jesus Cristo, o Filho. As pessoas que realmente conhecem a Deus como Pai não têm mais problemas de identidade. Eles sabem quem são filhos de Deus. Seu Pai criou o universo, seu Pai os ama e seu Pai cuida deles. Autovalorização. Isso nos leva à segunda necessidade, que é suprida por esta revelação de Deus Pai, a necessidade de autoestima. Não posso contar quantas pessoas com quem lidei em meu ministério, cujo maior problema não era se apreciar suficientemente. Eles tinham uma imagem muito baixa de si mesmos, o que lhes causava muitas agonias espirituais e emocionais. Em 1 João 3:1, diz: "Veja quão grande amor o Pai nos concedeu, para que sejamos chamados filhos de Deus, e assim somos." Uma vez que realmente compreendemos que somos filhos de Deus, que Deus nos ama íntima e pessoalmente, que Ele está interessado em nós. Ele nunca está ocupado demais para nós e deseja um relacionamento direto e pessoal conosco, que nos dê autoestima, valor. Tenho visto isso acontecer de novo e de novo na vida das pessoas. Uma vez eu estava em uma reunião e literalmente encontrei uma senhora. Estávamos indo em direções opostas a uma velocidade considerável. Ela se levantou e disse: "Senhor Prince, tenho orado para que, se Deus quisesse que você falasse comigo, nos encontrássemos." Bem, eu disse: "Nós nos conhecemos, mas só posso lhe dar cerca de 2 minutos. Estou muito ocupado." Ela começou a me contar qual era o seu problema, e depois de um tempo eu a interrompi. Eu disse: "Desculpe, mas só me resta 1 minuto, mas acho que conheço o seu problema. Você me seguirá nesta oração?" E eu a conduzi em uma oração na qual ela apenas agradeceu a Deus, porque Ele era seu pai, e ela era sua filha, que Ele amava, que Ele se importava com ela, que ela era especial, e que ela pertencia à melhor família do universo. Eu disse: "Adeus, tenho que ir", e fui embora. Cerca de um mês depois, recebi uma carta daquela senhora na qual ela dizia: "Eu só quero lhe dizer que estar junto com você e fazer aquela oração mudou completamente minha atitude em relação à vida e o senso do meu próprio valor." Segurança. A terceira grande provisão de Deus através da revelação do Pai é a segurança. Por trás do universo não está apenas uma força científica ou algum Big Bang, mas um Pai que nos ama. Certa vez, um amigo meu estava se sentindo solitário e triste tarde da noite nas ruas desertas e ventosas de uma cidade. Ele só não sabia muito bem se iria sobreviver. Enquanto ele estava ali na esquina da rua, ele começou a dizer, repetidamente: "Pai, pai, 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 pai." Ao fazer isso, a segurança veio até ele. Ele sabia que, embora as coisas fossem frias e sombrias ao seu redor, ele era um filho de Deus no universo que Deus havia criado para seus filhos. Paternidade humana. Uma vez que o caráter eterno e a natureza de Deus são os do Pai, segue-se que todo pai, em certo sentido, representa Deus. Em certo sentido, podemos dizer que um pai, um bom pai, é a coisa mais semelhante a Deus que um homem pode se tornar. É a maior conquista de um homem. Lembro-me de uma época em que viajava continuamente de reunião em reunião e conferência em conferência, pregando para grandes multidões, tendo uma boa resposta das pessoas. Mas então ouvi um homem fazer esta afirmação: "O especialista é o homem longe de casa com uma maleta." Foi ao meu coração como uma flecha. Pensei comigo mesmo: isso realmente me descreve. Sou um homem longe de casa com uma maleta. Todo mundo me considera um especialista, mas na verdade, o que está acontecendo em minha casa? Deus me desafiou de uma maneira totalmente nova, que eu tinha que ter sucesso, em primeiro lugar, como marido e como pai antes que eu pudesse ter sucesso em qualquer outra capacidade. Ter sucesso em outras capacidades, mas fracassar como pai, seria, aos olhos de Deus, fracassar. Acredito que isso seja verdade para muitos homens em nossa cultura hoje. Eles podem ter sucesso em muitas capacidades, no campo de golfe, como presidente de banco, como autor, como ator, talvez até como ministro cristão, e ainda fracassar em casa. E quero sugerir a você que fracassar em sua casa como pai é o pior fracasso, e nenhum outro sucesso pode compensar esse fracasso. Em 1 Coríntios 11:3 Paulo fala sobre um relacionamento entre Deus e o lar. Ele diz: "Mas quero que você entenda que Cristo é a cabeça de todo homem, o marido, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo." Assim, Cristo é o cabeça do marido e o marido, por sua vez, é o cabeça de sua esposa e de sua família. Em certo sentido, portanto, o homem, marido e pai, representa Cristo para sua família. Ele tem o mesmo relacionamento com sua família que Cristo tem com ele. Há 3 ministérios principais de Cristo que estão eternamente associados ao Senhor Jesus Cristo: o de sacerdote, o de profeta e o de rei. Deixe-me explicar brevemente o que está envolvido em cada ministério. Como sacerdote, o pai representa sua família para Deus. Como profeta, ele representa Deus para sua família. Como rei, ele governa sua família em nome de Deus. O pai como sacerdote. O pai é o sacerdote de sua casa, representando sua família a Deus em intercessão e oração. O sucesso de um pai nos outros 2 ministérios como profeta e rei está intimamente ligado ao seu sucesso como intercessor e como sacerdote. Se ele tiver sucesso como intercessor, provavelmente também terá sucesso como profeta e como rei. Mas se ele não entende a prática do ministério de intercessão por sua família, então será muito difícil para ele ser profeta ou rei em sua família.
Há alguns exemplos muito bonitos na Bíblia de pais que praticaram este ministério de intercessão. Na abertura do livro de Jó, lemos que Jó era um homem perfeito e justo diante de Deus. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e em um dia de cada semana sua família se reunia na casa de um de seus filhos para banquetes e confraternização. No final de cada semana, Jó se levantava cedo e oferecia sacrifícios em favor de todos os seus filhos, dizendo em seu coração que talvez eles tivessem falhado e não estivessem bem com Deus. Então ele ofereceria um sacrifício em nome deles. A oferta desses sacrifícios de Jó, na terminologia do Antigo Testamento, corresponde ao ministério de oração intercessória em favor de nossos filhos, sob a nova aliança em Jesus Cristo. Todo pai é chamado a ser um intercessor por seus filhos. Então passamos para a história da nação de Israel, e os encontramos escravizados no Egito sob escuridão e opressão. Deus fez provisão para sua libertação através do sacrifício do Cordeiro Pascal. O ponto final de separação entre Israel e Egito era a Páscoa, que previa a libertação de cada família israelita. O anjo destruidor entrou em cada casa egípcia e matou o primogênito. Mas por causa do sangue do Cordeiro Pascal, o anjo destruidor não tinha permissão para visitar ou destruir qualquer família israelita. Como esse sangue foi aplicado? Quem aplicou? Êxodo 12:3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Um cordeiro por casa. Quem foi responsável por selecionar o cordeiro? O pai de cada família. Quem foi responsável por matar o cordeiro? O pai. Quem foi responsável por borrifar seu sangue com hisopo no batente da porta de sua casa? O pai. Em outras palavras, o pai tinha o ministério de sacerdote designado por Deus em nome de sua família. Era sua responsabilidade fazer com que a provisão de salvação de Deus fosse efetivada em seu lar particular. Até onde eu entendo a revelação das Escrituras, ninguém mais poderia fazer o trabalho do pai por ele. Se ele cumprisse sua função de sacerdote e aspergisse o sangue, sua família estaria segura. Se ele falhasse, não haveria mais ninguém que pudesse tomar seu lugar e fornecer proteção para sua família. Acredito que Deus fez com que essa revelação chegasse a nós, porque ainda é aplicável hoje. Há algo no reino espiritual que um pai pode fazer por sua casa que ele não pode delegar a mais ninguém. Ele pode servir com o ministério sacerdotal em sua casa, que Deus reconhecerá. Mas Deus não é obrigado a reconhecer esse ministério em qualquer outra pessoa, exceto no pai. É responsabilidade do pai prover proteção divina para seu lar. No Novo Testamento, gostaria de destacar um fato notável sobre o ministério de Jesus. É um fato que aprendi por experiência pessoal. As pessoas vêm até mim para pedir oração por uma criança e aprendi a perguntar: você é o pai dessa criança? Você é o pai ou a mãe? Às vezes, a resposta seria: não, somos apenas vizinhos, os pais não quiseram vir. Deus me mostrou definitivamente que eu não tinha base bíblica para orar por uma criança assim. Se você estudar o ministério de Jesus, descobrirá que ele nunca ministrou a uma criança, exceto com base na fé de um ou de ambos os pais. Ele sempre exigia que um pai exercesse fé por uma criança. Isso é muito evidente na história do menino epiléptico registrada em Marcos 9. Jesus desceu do Monte da Transfiguração e foi confrontado por uma cena em que seus discípulos não conseguiram expulsar um espírito epiléptico de um menino. Jesus começou a falar com o pai e perguntou ao pai quanto tempo o menino havia sofrido. O pai respondeu: desde criança. Então ele passou a dizer: e muitas vezes o lançou no fogo e nas águas para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 22 e 23. Um dia fui tomado pela percepção de que Jesus considerava o pai responsável por crer por seu filho. O filho, por causa de sua condição, obviamente não podia exercer muita fé para si mesmo, mas, de qualquer forma, Jesus não pediu ao filho que exercesse fé. Ele exigia que o pai exercesse fé em favor de seu filho. Acredito que a responsabilidade dos pais exercer fé na oração intercessória em favor de seus filhos e trazê-los a Deus por meio de Jesus Cristo. Você pode pesquisar as Escrituras por si mesmo e descobrirá que Jesus nunca ministrou a uma criança, a menos que houvesse pelo menos um dos pais exercendo fé em favor dessa criança. Ele não iria contrariar um princípio de Deus tão profundamente arraigado. Finalmente, veja Atos 16:31, onde encontramos a história do carcereiro de Filipos. Paulo e Silas foram presos, então Deus interveio com um terremoto. As portas da prisão foram abertas, as correntes do povo foram soltas. O carcereiro entrou e disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, e tua casa. Você notará que o carcereiro, como pai de sua casa, recebeu o privilégio dado por Deus de exercer fé para a salvação de toda a sua casa. Muitas vezes, infelizmente, ao citar essa escritura, tendemos a deixar de fora essas 3 últimas palavras: e tua casa. O pai como profeta. A segunda principal responsabilidade de um pai é ser profeta para sua família, isto é, representar Deus para sua família. A primeira coisa que precisamos ver é que, inevitavelmente, um pai representa Deus para sua família. Ele pode ter a intenção de fazê-lo, pode fazê-lo bem ou mal, mas, quase inevitavelmente, ele o faz. Psiquiatras, sociólogos e ministros quase todos concordam que uma criança normalmente forma sua primeira impressão de Deus a partir de seu pai. Acredito que isso foi planejado por Deus. Uma das responsabilidades mais solenes que Deus pode dar a qualquer ser humano é representar a si mesmo aos outros. O tipo de pai que uma pessoa teve tem muito a ver com a resposta e reação inicial dessa pessoa a Deus.
Se uma pessoa teve um pai que era gentil, extrovertido, caloroso e fácil de se comunicar, essa pessoa normalmente achará fácil pensar e se aproximar de Deus nesses termos. Mas se uma pessoa teve um pai que foi cruel, crítico e sempre fazendo exigências irracionais e excessivas, essa pessoa está sujeita a pensar em Deus da mesma maneira. Eles verão Deus como sempre fazendo exigências que a humanidade nunca pode cumprir, irrealista, legalista e dura. Às vezes acontece que uma criança tem um pai que é realmente cruel e cruel. Com muita frequência, essa criança transfere inconscientemente esses atributos do pai humano natural para Deus. Consequentemente, eles têm uma atitude negativa em relação a Deus, que não se baseia em nenhuma razão, exceto no comportamento do pai. Como um pai pode representar Deus para sua família, ser o profeta do bem e não do mal? Em Efésios 6:4, Paulo está escrevendo aos pais ao dizer: E pais, não provoquem a ira de seus filhos, mas crie-os na disciplina e instrução do Senhor. Novamente em Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, para que não desanime. O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, coloca a responsabilidade pela educação e instrução espiritual dos filhos justa e diretamente sobre os ombros do pai. Obviamente, as mães exercem uma grande influência sobre os filhos e muito para contribuir para o seu desenvolvimento espiritual, mas, principalmente, é o pai o responsável pela instrução espiritual de seus filhos. Se um pai não faz isso, não há mais ninguém que possa assumir exatamente essa responsabilidade. A maioria dos pais, se estão cientes de que tem alguma responsabilidade pela instrução de seus filhos, ficam bastante satisfeitos em transferi-la para a escola dominical, para a igreja, para o pastor ou para o líder de jovens. Muitas vezes, um pai assim, se seu filho estiver em algum tipo de igreja ou grupo de jovens e se desviar, culpará a igreja ou grupo de jovens. O pai nunca pode se despojar da responsabilidade primária de criar seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. É uma de suas responsabilidades sagradas que não é transferível. Paulo indica que, ao fazer isso, o pai deve se precaver contra dois perigos opostos. O primeiro perigo é a rebeldia na criança. O pai se protege contra a rebelião mantendo uma disciplina firme, não permitindo que os filhos se tornem rebeldes ou irresponsáveis, não permitindo que eles respondam e esperando que eles façam o que lhes é ordenado prontamente, em silêncio e obedientemente. É muito mais fácil dar instrução a crianças que são criadas dessa forma. No entanto, um pai também deve se precaver contra o extremo oposto, que é o desânimo. Se um pai é excessivamente severo, crítico e exigente, o resultado pode ser que a criança fique desencorajada e tome atitude. Bem, não adianta. A advertência que Paulo dá é: não os provoque, não os exaspere. Já lidei com muitas pessoas que tinham graves problemas emocionais e vieram até mim para pedir ajuda. Não posso dizer quantas vezes descobri que sua atitude negativa, falta de autoestima, sentimento de fracasso, frustração, remonta a uma época da vida dessa pessoa em que, quando criança, ela passou por um tratamento negativo como críticas, sendo humilhado ou repreendido injustamente na frente dos outros. Esse tratamento deixou uma marca ou ferida na alma daquela criança que não se curava há talvez 20 ou 30 anos. Os pais devem ter o cuidado de manter a disciplina, por um lado, mas, por outro, não desencorajar ou exasperar seus filhos com exigências injustas ou excessivas. A fim de cumprir suas responsabilidades com sua família, o pai deve sempre ter em mente a necessidade de comunicação regular e contínua com seus filhos. Se ele não mantiver esse tipo de comunicação, não poderá cumprir suas responsabilidades. A comunicação entre um pai e seu filho geralmente é mais eficaz em um ambiente não religioso. Se as crianças associam a instrução que seu pai lhes dá com algo rígido, formal e religioso, elas tendem, no final, a se ressentir tanto da religião quanto da instrução. Posso pensar em muitos casos de pessoas cujos problemas voltaram a esse tipo de situação. É essencial na comunicação com as crianças não apenas falar com elas, mas deixá-las falar com você. A maioria das pessoas que lidam com crianças rebeldes ou delinquentes concordaria que quase sempre elas têm uma queixa comum: nossos pais nunca nos ouvem. Então você deve cultivar a prática de ouvir. Deixe seu filho falar, deixe-se expressar, deixe-o expor seu problema, e não tente fazê-lo em uma atmosfera muito religiosa. Este princípio é declarado na lei, onde Moisés deu aos israelitas instruções muito claras e práticas sobre como criar seus filhos. Deuteronômio 11:18-21. Portanto, guardareis estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e as ensinareis a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E as escreverás nas ombreiras da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os teus dias, e os dias de teus filhos, na terra que o Senhor jurou a teus pais dar-lhes, como os dias de céu sobre a terra. Fiquei impressionado quando descobri que a frase céu na terra veio da Bíblia. Além disso, era uma descrição de como Deus esperava que as famílias de seu povo fossem. Olhei em volta para nossa civilização moderna e disse a mim mesmo: quantas famílias nesta nação hoje podem ser descritas como céu na terra? Eu diria francamente que é uma proporção muito pequena. Uma razão principal para isso é que os pais falharam em fazer o que Moisés disse que deveriam fazer. Moisés disse com efeito: ensine a palavra de Deus, as verdades de sua fé, a seus filhos. Fale sobre elas quando você se sentar, quando você se levantar, quando você andar pelo caminho. Em outras palavras, deixe a palavra de Deus ser um tema central de toda a sua vida familiar. Não reserve simplesmente o ensino das Escrituras para a igreja, escola dominical ou grupo de jovens.
Deixe a palavra de Deus ter um lugar natural em sua vida diária e comunicação com sua família. Que seja algo natural e algo prático. Deixe as crianças verem como isso funciona em situações da vida real. Gostaria de citar o testemunho do falecido Dr. V. Raymond Edman, ex-presidente do Wheaton College, que disse: "Devo passar mais tempo com eles em atividades simples e não religiosas. A isso eu teria que dizer: amém. Se eu pudesse viver parte do tempo que passei com meus filhos novamente, é isso que eu faria." O Dr. Edman descobriu que as coisas que os filhos crescidos mais se lembravam eram os momentos informais de apenas estarem juntos. A comunicação real com uma criança não é alcançada em 5 minutos. Muitas vezes, as coisas mais importantes são ditas com uma criança de maneira casual ou improvisada, em um momento em que você menos espera. Por exemplo, em uma viagem de pesca, jardinagem, cortar a grama, limpar a garagem ou descobrir por que o carro não funciona. São situações como essas que se prestam a uma comunicação real entre pais e filhos. É nesse tipo de situação que um pai deve ser capaz de transmitir a seu filho os princípios profundos da palavra de Deus. Apenas ter um altar familiar, por si só, não necessariamente fará isso. Muito depende de como o resto do tempo é gasto na família. O pai como rei. A função de um rei, é claro, é governar ou governar, e é o terceiro ministério do pai em sua casa. Na América moderna, a palavra rei nem sempre é muito aceitável, embora seja uma palavra usada em toda a Bíblia. Se você não gosta da palavra rei, podemos substituir a palavra governador. Em qualquer caso, a função do pai é governar ou governar sua casa em nome de Deus. Se nos voltarmos para 1 Timóteo, Paulo discute as qualificações de um homem que deseja ocupar o cargo de ancião, superintendente ou bispo. Várias palavras diferentes são usadas, mas o ponto é que é a descrição de um homem que deve liderar ou governar o povo de Deus. A mais importante de todas as qualificações para esse cargo é a condição da casa do homem. Como esse homem funciona em sua casa. Isto é o que Paulo diz em 1 Timóteo 3, 4 e 5. Tal homem deve ter autoridade adequada em sua própria casa e ser capaz de controlar e impor o respeito de seus filhos. Pois se um homem não pode governar em sua própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Espera-se que um homem governe em sua própria casa. Espera-se que ele exerça autoridade e tenha seus filhos respeitosos, obedientes e sob seu controle. Se um homem não consegue isso em casa, Paulo indica que ele não tem esperança de ter sucesso como governante, governador ou líder na igreja de Deus. A palavra que é usada ali para governar, literalmente, em grego, significa estar na frente ou estar à frente de. Ele contém várias ideias relacionadas. Eu gostaria apenas de lhe dar algumas maneiras diferentes de entender isso. Governar, liderar, ficar à frente, proteger, controlar. Essencialmente, significa que o pai é o chefe de sua casa, está na frente, dá o exemplo e se coloca entre sua família e todos os perigos e pressões da vida. Significa que ele é um homem. Ele tem o que é preciso. Ele tem o que a linguagem moderna chama de coragem. É preciso coragem para ser homem e pai. Paulo continua dizendo que a liderança bem-sucedida em casa é essencial para a liderança na igreja. Há uma forte razão para isso. O lar é realmente a igreja em miniatura, em microcosmo ou em embrião. Na igreja existem 3 elementos principais: o pastor ou copastor, o diácono ou ajudante, e a congregação ou rebanho. Esses correspondem aos 3 principais elementos da casa. No lar, o pai tem as responsabilidades do pastor ou copastor. A esposa, de acordo com as escrituras, é a auxiliadora, criada para ajudar o marido como diácono. As crianças são a congregação ou rebanho. Deus construiu na família todos os fundamentos que constituem uma igreja neotestamentária adequada. Deus diz com efeito ao pai de família: você faz com que seja bem-sucedida em sua pequena igreja, aquela que eu confiei a você em sua própria casa. E então você se qualificará para a promoção na igreja de Deus. Deixe-me dizer isso também, como uma questão de observação e experiência. Você pode construir uma grande congregação de pessoas que frequentam uma igreja, mas, em última análise, uma congregação não é mais forte do que as famílias que a compõem. Se as famílias não estão em ordem, a igreja não pode estar em ordem. Como um retrato de um pai que aceitou e cumpriu sua responsabilidade de governar ou ser rei de seu lar, quero me voltar agora para Abraão. Há uma passagem muito significativa em Gênesis 18, onde o Senhor está falando sobre Abraão. Ele revela por que escolheu Abraão para ser o cabeça da nova nação que, em última análise, traria redenção a toda a humanidade. Não sei se você já se perguntou por que Deus escolheu Abraão. Sem dúvida, havia centenas de milhares de contemporâneos de Abraão em toda a superfície da terra. De todas essas centenas de milhares, Deus escolheu um homem. É um mistério não revelado por que Deus escolheu Abraão. Não é. Porque o próprio Deus nos diz exatamente por que ele escolheu aquele homem, Abraão, para ser o cabeça desta nova raça da qual a salvação de todas as outras raças dependeria. Gênesis 18, 17 a 19. E o Senhor disse: devo esconder de Abraão o que faço, visto que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação. E todas as nações da terra serão abençoadas nele, pois eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor traga sobre Abraão o que dele falou. Primeiro, veja o significado do nome de Abraão.
Originalmente seu nome era Abrão, que significa pai exaltado. Então, quando Deus fez sua aliança, o abençoou e lhe prometeu um grande número de descendentes, Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Mas você verá em ambas as formas que o primeiro fato sobre o nome dele é que ele é pai. Isso é tremendamente significativo. Deus escolheu Abraão como pai. Em segundo lugar, a paternidade, quando seus deveres são cumpridos, constrói uma nação poderosa. Deus disse de Abraão: ele certamente se tornará uma grande e poderosa nação. Por quê? Porque ele poderia ser confiável para cumprir suas obrigações como pai. Terceiro, por que Deus escolheu Abraão? Ele mesmo afirma. Ele diz: eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor traga sobre Abraão o que ele falou dele. O que Deus viu em Abraão que o fez escolhê-lo? Ele viu que ordenaria a seus filhos e sua casa depois dele que guardassem o caminho do Senhor. Ele podia confiar em Abraão para cumprir seus deveres como governador de sua família. Essa palavra, comando, é uma palavra forte. É quase uma palavra militar. Pode haver algumas mães ou esposas que perguntariam: você está falando sobre ser um ditador? Não, mas estou falando de um homem que é um homem que conhece sua posição e responsabilidade. Existem algumas situações em que um homem sob Deus é responsável por comandar sua casa. Ele é responsável por dizer: para agradar a Deus e ter sua bênção, esta é a maneira que vamos fazer em nossa casa. Não vamos fazer isso, mas vamos fazer aquilo. Um pai tem o direito de determinar algumas das regras básicas da casa: a que horas vão comer juntos, a que horas as crianças mais novas devem estar, o tipo de entretenimento permitido, a quantidade de tempo que passam na frente de televisão e o tipo de programas que assistem. Um pai não tem apenas o privilégio, ele tem o dever de comandar sua família nesses aspectos. Deus disse: trarei sobre Abraão aquilo que prometi porque posso confiar que ele fará isso por mim. Quarto, por todo o restante da Escritura, Abraão é apresentado como um padrão para todos os crentes subsequentes. De fato, o Novo Testamento diz que somos filhos de Abraão pela fé e que devemos andar nos passos da fé de nosso pai, Abraão. Andar nos passos da fé de Abraão significa que nos comportamos em nossas casas como Abraão se comportou em sua casa. Para encerrar esta sessão, deixe-me traçar um contraste. Houve outro homem que percorreu um longo caminho com Abraão, sabia muito do que Abraão sabia e viu muito do que Deus fez por Abraão. Seu nome era Ló, mas chegou a hora de Abraão e Ló se separarem porque seus rebanhos e manadas eram numerosos demais para que ficassem juntos. Abraão, como cavalheiro que ele era, disse a Ló: você escolhe. Ló escolheu ir para Sodoma, um lugar de extrema pecaminosidade. A próxima vez que lemos sobre Ló, ele e sua família estavam dentro de Sodoma, e o julgamento de Deus estava prestes a vir sobre a cidade. Ló tentou desesperadamente tirar seus genros e a maior parte de sua família e falhou. Ao escapar de si mesmo e olhar para as ruínas fumegantes de Sodoma, ele deve ter percebido que muitos de sua família haviam sido destruídos naquela ruína, e que ele era responsável por acolhê-los. Pais, vocês podem levar seus filhos a Sodoma, mas podem não ser capazes de conduzi-los novamente. Que terrível responsabilidade repousava sobre os ombros de Ló como pai. Ele levou seus filhos a um lugar de pecado e julgamento final e não conseguiu tirá-los novamente. Quando os pais falham, suponha que um pai falhe, o que acontece com a família dele? Ou suponha que os pais de uma nação falhem, o que acontece com essa nação? Porque Deus sabia que Abraão cumpriria seus deveres como pai, Deus prometeu que ele se tornaria uma grande e poderosa nação. Mas o que dizer de uma nação cujos pais não cumprem seus deveres? Em Deuteronômio 28, Moisés lista duas coisas. Primeiro, as bênçãos que virão sobre o povo de Deus se lhe obedecerem. Em segundo lugar, as maldições que cairão sobre eles se o desobedecerem. Os primeiros 14 versículos contêm as bênçãos. Os versículos restantes do capítulo, versículos 15 a 68, listam as maldições pela desobediência de não andar no caminho de Deus e não guardar a lei de Deus. Agora, há muitas maldições notáveis listadas, mas quero destacar apenas uma. Em Deuteronômio 28:41, Moisés diz: tu gerarás filhos e filhas, mas não os desfrutarás, porque irão para o cativeiro. A linguagem que Moisés usa está no masculino. Em outras palavras, é dirigido principalmente aos pais. Também a palavra gerar refere-se principalmente à parte do pai na procriação dos filhos. Portanto, isso é dirigido principalmente, mas não exclusivamente, aos pais. Ele diz: tu gerarás filhos e filhas, mas não os desfrutarás. Um dia me ocorreu com um choque que não gostar de nossos filhos é uma maldição. Comecei a me perguntar: quantos pais realmente gostam de seus filhos hoje? Lembrei-me de um pastor, um amigo meu, que tinha uma grande família de filhos e lembro-me de ouvi-lo orar um dia: Senhor, ajude-nos a lembrar que as crianças são uma bênção e não um fardo. Eu não senti de alguma forma que ele estava orando com uma fé muito forte. Eu acho que a maioria dos pais realmente não gosta de seus filhos. Por que não? Qual é a razão? É uma maldição para a desobediência. Deus deu filhos como a maior bênção que ele poderia dar a homens e mulheres. Quando pais e mães, e especialmente pais, não andam no caminho do Senhor, então essa bênção não é mais uma bênção. Moisés adverte os pais de Israel que se eles não guardarem o caminho de Deus e não andarem nele, então, vocês não terão prazer em seus filhos, porque eles irão para o cativeiro. Nestas últimas 2 décadas, vimos milhões de crianças entrarem em vários tipos de cativeiro satânico, as drogas, sexo ilícito, ocultismo e vários tipos de cultos. Isso é cativeiro, com certeza, como se um exército invasor estrangeiro tivesse entrado no país e os levado prisioneiros.
Por que esses milhões de crianças foram para o cativeiro? A resposta é dada ali nas Escrituras. Porque seus pais falharam em suas responsabilidades. A responsabilidade primária por esse estado de coisas na sociedade moderna está na porta dos pais. Ouvimos muito sobre delinquentes juvenis. Quase não há delinquentes juvenis até que haja os primeiros delinquentes adultos. São necessários delinquentes adultos para gerar delinquentes juvenis. Mencionei anteriormente que uma das responsabilidades do pai para com sua família era de um sacerdote. Em Malaquias 2:7, o Senhor declara o que é exigido de um sacerdote, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. É responsabilidade do sacerdote conhecer a lei do Senhor e interpretá-la para o povo do Senhor. Assim, o sacerdote é o mensageiro, ou talvez uma palavra melhor seria representante, do Senhor para seu povo. Isso se aplica, como já vimos, ao pai como sacerdote. Seus lábios devem guardar o conhecimento. Seus filhos e sua família devem buscar o Senhor Deus em sua boca. Ele deve ser o representante de Deus para eles. O que acontece se os sacerdotes falharem nesta função? Se nos voltarmos para Oséias 4:6, Deus declara o que fará com uma família, uma nação ou uma civilização quando seus sacerdotes falharem. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, não conhecimento científico, mas o conhecimento do caminho e da palavra do Senhor. Porque você rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote para mim. Te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa é uma palavra muito poderosa para os pais. Deus diz com efeito: eu esperava que você fosse o sacerdote de sua família. Mas porque você rejeitou o conhecimento de que sua família precisa, eu vou rejeitá-lo. Eu não vou mais aceitá-lo como sacerdote. Ministério em favor de seus filhos não for mais aceito por mim, diz Deus, então também eu me esquecerei de seus filhos. Isso é assustador. Pensar que Deus diria a nós, como pais: vocês falharam tanto em sua responsabilidade que vou esquecer seus filhos. Vou ser para eles como se não existissem. Elimine-os. Eles não têm mais importância ou importância diante de mim. Eu diria que esta nossa nação, esta nossa civilização, está cheia de filhos esquecidos por Deus. Por quê? Porque seus pais não guardaram a lei do Senhor. Deixe-me dizer desta forma: o pai que rejeita o conhecimento da lei de Deus perde o direito de ser sacerdote de sua família. Quando o ministério sacerdotal do pai não está mais disponível, Deus diz: eu esquecerei seus filhos. Esse é um pensamento muito solene. Para encerrar, quero voltar aos 2 últimos versículos do Antigo Testamento. Não sei se você já refletiu sobre o fato de que a última palavra do Antigo Testamento na tradução geralmente usada é a palavra maldição. É um pensamento muito solene que se Deus não tivesse mais a dizer ao homem depois do Antigo Testamento, sua última palavra para a humanidade teria sido uma maldição. Graças a Deus pelo Novo Testamento que mostra a saída da maldição. Isto é o que Deus diz nestes 2 últimos versículos do livro de Malaquias, Malaquias 4, 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Estou impressionado com a tremenda percepção da revelação profética, em que há mais de 2000 anos Malaquias foi capaz de prever o maior e mais urgente problema social de nossos dias. Qual é esse problema? São casas divididas, dilaceradas por conflitos, pais e filhos fora do relacionamento, os filhos rebeldes, os pais negligentes. E o profeta nos avisa: se esse estado de coisas não mudar, vai trazer uma maldição sobre aquela unidade, seja uma família, uma nação ou uma civilização. A palavra de Deus nos apresenta apenas 2 alternativas em nossa situação atual hoje. Podemos restaurar os relacionamentos familiares e sobreviver, ou podemos permitir que os relacionamentos familiares se deteriorem e sigam o caminho que tem acontecido nas últimas décadas. Se fizermos o último, pereceremos sob a maldição de Deus. Essas são as alternativas. Em um sentido muito significativo, o destino será determinado pelos pais. São os pais que Deus considera responsáveis. Porque Deus podia confiar em Abraão para ser o tipo de pai que ele queria. Ele disse: ele se tornará uma grande e poderosa nação. Mas o contrário também é verdade. Onde os pais falham e não cumprem suas responsabilidades, uma nação não pode mais permanecer grande. Acredito que essa é a própria crise que enfrenta a nossa nação hoje. Os pais vão voltar para Deus e enfrentar suas responsabilidades para com suas famílias à vista de Deus? Ou o atual colapso moral e social, que se originou na família e está destruindo a família, vai continuar e chegar à sua última consequência, que é uma maldição? Será a decisão dos pais que determinará o destino da nação. Deus exige que os pais se voltem para os filhos. Então ele promete que os filhos voltarão para seus pais. Deus te abençoe.